Bom dia para você que acordou hoje pensando: Deus, o que o Senhor quer de mim? Deus, será que eu sou capaz de cumprir tudo aquilo que o Senhor quer da minha vida? Será, Pai, que eu chegarei aonde Tu tens preparado para mim? Quero te dizer essa manhã, mesmo que você não seja capacitado, ninguém nasce sabendo, todos crescemos aprendendo. Mesmo que você ainda não saiba por onde começar, nem o que vai ver, tenha certeza de uma coisa: Deus, Ele está te ensinando a ser melhor, a crescer na presença dEle, a ser cheio da graça e também da humildade, para que você alcance o favor dEle para a sua vida todos os dias. Acredite, o que Deus quer de você é que você alcance todos os projetos que Ele escreveu para ti, mesmo que aos teus olhos pareçam muito difíceis. Creia, tudo é possível àquele que tem fé. E se você a tem, mesmo que ela seja pequena, tenha certeza, Deus vai realizar na tua vida muito mais do que aquilo que você pensa ou do que aquilo que você tem sonhado. Hoje é terça-feira, 20 de junho de 2017. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, a partir do versículo 6, diz assim: Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente, e não conforme a tradição de vocês, que vocês receberam de nós, pois vocês mesmos sabem como devem agir. O nosso exemplo vocês devem seguir, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vós, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Se alguém desobedecer ao que dizemos nesta carta, marquem-no e não se associem com ele, para que se sinta envergonhado. Contudo, não o considere como inimigo, mas chame a atenção dele como irmão. Interessante. Eu estava lendo essa palavra e analisando quantas pessoas que não dão valor ao trabalho. Lembrando quando Jesus Cristo veio aqui na terra, a Bíblia diz que ele nasceu em um lar de um carpinteiro. José era carpinteiro. Jesus cresceu aprendendo a trabalhar com a madeira. Ele também trabalhava como carpinteiro. A Bíblia diz que Jesus teve uma aparição pública aos 12 anos, onde ele prega a muitos homens. Mas depois ele passa um tempo ausente e ele só volta aos seus 30 anos para cumprir o seu ministério. Jesus certamente estava trabalhando. Jesus deve ter construído uma casa linda, porque nos evangelhos, se você for prestar atenção, vai dizer que Jesus estava em casa, a multidão viu que ele estava em casa e por isso seguiram Jesus até sua casa. Mas como a multidão apertava muito, fizeram um buraco no telhado e colocaram um homem que não conseguia andar. Ele foi colocado pelo telhado até onde Jesus estava. Eu fico imaginando
Jesus trabalhando na madeira e Jesus trabalhando em nós. Aí eu venho para o exemplo de Paulo. Se Paulo era trabalhador, Jesus trabalhador, Jesus só parou de trabalhar aos 30 anos para cumprir o seu ministério e ele viajou e continuou trabalhando para Deus, pregando a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que por onde ele passava, ele era abençoado. Quando ele diz para seus discípulos, não levem sandálias e nem alforjes, é porque as pessoas eram que sustentavam os discípulos e Jesus por onde eles passavam. Mas teve uma outra época que Jesus disse agora, levem sandálias, levem túnicas e levem alforjes, porque as pessoas já não eram mais as mesmas. Aí Paulo vem aqui na carta aos Tessalonicenses e ele diz, irmãos, nós queremos que vocês se afastem de irmãos que vivem ociosamente. A palavra ocioso significa aquele que tem preguiça, aquele que vive desocupado, aquele que não tem o que fazer. Você conhece alguém assim? Não me responda. Nós vemos que Paulo dá um ensinamento, que todas as pessoas precisam trabalhar. Você pode dizer assim, bispa, mas eu não estou conseguindo um emprego. Você consegue vender coco na praia. Você consegue vender café. Você consegue vender bolo. Mas sempre tem emprego para quem procura. Sempre. Paulo diz assim, eu estive com vocês. E quando eu estive com vocês, eu não comi da comida de vocês para não ser enfadonho. Eu não fui dependente de vocês para não ser cansativo. Pelo contrário, eu trabalhei. Meus companheiros trabalharam dia e noite para que nós pudéssemos ter o nosso pão. Paulo diz que ele trabalhou e sofreu fadiga para que não fossem pesados aos seus irmãos. Mas tem pessoas hoje em dia que acham o trabalho um fardo. Cada um dentro do seu chamado, é claro. Uns paramédicos, outros arquitetos, outros professores, outros coordenadores, mas todos dentro daquilo para qual foram capacitados. Deus não quer que você seja um desocupado, querido. Até porque mente desocupada é oficina do diabo. Deus quer que você trabalhe. Ah, bispa, não estou conseguindo emprego nenhum e não tenho capacidade para vender café. Então faz o seguinte, vai trabalhar para Jesus. Vai ocupar o seu tempo. Vai evangelizar nos presídios, você vai estar trabalhando do mesmo jeito. Se o trabalhador é digno do seu salário, Deus vai te retribuir de alguma forma que ele achar justo. Mas como o próprio Paulo disse, olha, nós ouvimos que alguns de vocês andam ociosos. Você já viu que a pessoa ociosa, a pessoa desocupada, ela não tem o que fazer, então ela acaba cuidando da vida dos outros? Não sou eu que estou dizendo, é o próprio Paulo. Ele está dizendo, eu ouvi dizer que alguns de vocês não trabalham e andam se intrometendo na vida alheia. Que coisa feia, irmãos, não tem coisa pior. Antigamente, quando se morava no interior, colocavam umas cadeiras de balanço na calçada, se sentava ali às 4 da tarde, 4h30, o sol já estava esfriando, ficávamos nos balançando nas cadeiras de balanço, vendo o que o vizinho estava fazendo, o que estava comendo, a vizinha estava chegando, que hora estava saindo. Hoje se tem o WhatsApp e Facebook. O WhatsApp e Facebook, aliás, todas as redes sociais deveriam ser para evangelizarmos. Enquanto na maioria das vezes está sendo para fazer isso que Paulo está dizendo. A Bíblia está dizendo para que nós não venhamos fazer. Nos intrometer na vida alheia. Por que você se importa tanto com a vida dos outros e não cuida da sua? Você não é desocupado. Eu tenho certeza que hoje na palavra do dia não tem nenhum desocupado me escutando. Todas as pessoas que estão me ouvindo têm emprego. Todas as pessoas que estão me ouvindo são pessoas abençoadas, pessoas cheias do Espírito Santo. E com a mente como a mente de Cristo. Porque quando Paulo diz que nós devemos ter a mente de Cristo, ele estava dizendo, crucifiquem a velha natureza. Deixem a vida do irmão de lado. Cuide dos seus afazeres. Cuide da sua casa. Cuide da sua vida. Vou te contar um exemplo rapidinho.
Eu conheci uma irmã uma vez, mas essa irmã falava tanto da vida dos outros que dava dó. Todos os dias ela tinha um comentário diferente. Falava da vida de A, falava da vida de B. Um dia eu olhei para ela e eu disse: irmã, eu acho que você está esquecendo que você tem uma filha dentro de casa. Você está acusando as filhas de outras pessoas de fazerem coisas que elas não fazem. A sua filha está aí. Não faça isso. Por ironia do destino ou por lei da semeadura, a filha dessa irmã, eu pude ver com os meus próprios olhos. Ela fez tudo aquilo que a mãe dizia que as filhas dos outros faziam. Posso te dar um conselho hoje, de amiga? Cuida da sua vida. Cuida do seu trabalho. Olha o que Paulo está dizendo. Se alguém desobedecer ao que nós estamos dizendo nessa carta, não tenha ligação com ele. Em outra palavra, Paulo está dizendo: ei, se afastem dos preguiçosos, vão contaminar vocês. Se afastem dos fofoqueiros, eles vão manchar a imagem de vocês. Aí Paulo ainda diz assim: se afastem mesmo. Dê um tranco neles para que eles se sintam envergonhados. Mas eu tenho certeza que você que está me ouvindo não é essa pessoa que anda desocupado e que precisa ser afastada da sociedade porque é ocioso, preguiçoso e falador. Pelo contrário, você é alguém que Deus ama, que tem prazer em trabalhar, em tirar o seu pão do seu sustento, em abençoar a vida de outras pessoas. Paulo diz assim: não façam dessas pessoas seus inimigos, mas chamem a atenção deles como irmãos. Uma advertência contra a ociosidade é o tema dessa palavra. Olha, dá uma olhada para você. Aconteça o que acontecer, sempre haverá uma saída e uma esperança, não seja preguiçoso. Lá no livro de Provérbios, a Bíblia vem dizer que o preguiçoso passa o dia observando o céu. Ele não cega, não produz, não faz nada, não tece, mas o trabalhador, faça sol ou faça chuva, ele está derramando o seu suor para conquistar o seu pão. Seja você assim também, um trabalhador. Deus ama a quem cedo madruga. Deus ajuda a quem cedo madruga, não é esse o ditado? Então, se você se esforçar, você vai ser uma pessoa bem-sucedida, próspera e abençoada. Pessoas que se intrometem na vida alheia até deixam de ser produtivas, prósperas, abençoadas na presença de Deus. Porque Deus não gosta de fofoqueiro e muito menos de desocupado. Então, a partir de hoje, vamos ter prazer naquilo que fazemos. Lembrando que além da recompensa que nós recebemos aqui na terra, também temos uma recompensa que vem do céu. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor permitir, eu volto na palavra do dia. Atenção, São Paulo. Nós vamos estar em São Paulo dos dias 4 de julho, 3 de julho ao dia 14. E nós temos ainda mais um dia livre, sobrou apenas um dia. Fala com a Kalina no 084 99807 8419 e reserva já essa data para a sua igreja, tá bom? Um abraço, Deus abençoe.